Amém. A igreja pode se assentar. Que delícia, né? Louvar ao Senhor, né? Como é bom. E a gente saber que Ele está de braços abertos para nós. Meus amados, vamos dar continuidade à série. Esse ano nós estamos catando a palavra de Deus, domingo a domingo, a partir de uma série de reflexões. Eu falei isso domingo passado, eu vou repetir esse também, mas mais adiante a gente não vai continuar esclarecendo, porque aí todo mundo já está sabendo. Esse ano nós vamos fazer diferente, nós estamos tratando os temas a partir de séries de mensagens de reflexão. Antigamente, o nosso culto inteiro ficava no YouTube. Então, quem não veio poderia assistir, porque participar não, né? Podia assistir o culto no dia seguinte, ou na terça, na quarta-feira. Hoje você não vai mais assistir o culto na segunda, terça ou quarta. O culto está sendo transmitido online. Na segunda, terça ou quarta-feira você vai ter a mensagem gravada. Então você não vai mais assistir o culto na segunda, terça, quarta, quinta. Você vai ter a mensagem. E as mensagens estão sendo separadas por temas. Então o tema de janeiro é Igreja para quê? E a partir desse tema nós vamos trabalhar entre 4 e 5 domingos, né? Não mais do que 5, não menos do que 4. E isso ao longo do ano nós devemos ter aí 10 temas trabalhados. Nós vamos não só trabalhar o tema a partir do sermão, mas toda a nossa caminhada vai se envolver com aquele tema de acordo com o mês. Isso está no planejamento da igreja e nós estamos trabalhando assim. Então, domingo passado, o tema desse mês de janeiro, né, que começa os primeiros cultos em janeiro, né, a gente está trabalhando para que igreja? Igreja para quê? O propósito de vida, por que eu vou na igreja? Qual a razão da minha vida? Domingo passado a gente falou de uma questão existencial. Nós vamos na igreja porque nós temos uma identidade restaurada em Jesus Cristo. A identidade que nós perdemos com o pecado de Adão e Eva, o pecado original, nós resgatamos essa identidade a partir de Jesus Cristo. Por isso que nós nos reunimos como corpo de Jesus Cristo na igreja. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, para que igreja, igreja para quê? Olhando então a partir de uma nova perspectiva. E essa perspectiva nós vamos analisar hoje. E o tema está lá no livro de João, capítulo 10, de 7 a 10. Evangelho de João, capítulo 10, eu vou achar um na minha aqui também. Capítulo 10, versos 7 a 10. São poucos versos, mas é um tema bastante profundo para que a gente possa meditar e crescer na palavra de Deus. Todos já acharam? Se não acharam, pode acompanhar aqui na versão nova Almeida atualizada. Diz a palavra do Senhor, vamos ler mesmo assentado, mas com toda a reverência que precisamos prestar à palavra do Senhor. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Mais uma vez, nos colocamos em oração diante de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz crescer a cada dia na nossa fé e na nossa caminhada,
através da tua palavra. Somos gratos a ti, porque não é o nosso entendimento que nos revela a tua palavra, mas é o teu Espírito Santo, Senhor, falando não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Em nome de Jesus, que nós agradecemos a ti pela tua palavra. Amém. Acho que a maioria daqui, como nós somos do interior, né? Eu brincava muito que eu era paulista da gema. Eu até os 40 anos, eu morava em São Paulo, paulistano da gema, São Paulino, e para mim nunca tinha ouvido falar ou vivido questão de fazenda ou questão de plantação, coisas do interior. Eu sempre fui muito do asfalto. Mas quando eu vim para cá, eu comecei a perceber que os irmãos aqui, muitos já tiveram, né, esse contato com a natureza, com chácara, com fazenda, com os animais. E eu acho que para vocês, né, para quem mora no interior, fica muito mais fácil entender as parábolas de Jesus. Porque Jesus vivia num mundo rural, né, ainda não eram grandes metrópoles, então ele vivia no mundo rural e falava a linguagem daquele povo. E ele traz essa questão nesse ensinamento onde ele fala sobre coisas rurais. Então, para ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu fico imaginando, ou acredito que vocês já conheçam, ou já tiveram, numa fazenda, e dentro da fazenda, aquele cheirinho mais gostoso que tem de café, de fazenda, além do cheirinho de café sendo torrado e moído para fazer o café da manhã, é aquele cheiro de estábulo, aquele cheiro de curral, que dá aquela sensação de fazenda. Pelo menos para mim, que era do interior, que era da capital, esse cheiro mostra a vida, né? Então, quando a gente olha para uma fazenda, a gente sabe que as vaquinhas caminham no pasto e à noite elas voltam para o curral. Tem um queijo muito gostoso de Minas Gerais que chama Curral de Minas. Fica numa cidadezinha perto da divisa com Minas Gerais, pela Fernão Dias, e a cidade chama Curral de Minas. E lá faz um queijo delicioso. As vaquinhas voltam para o curral. E os cavalinhos que estão passeando por ali voltam para o... Esse pessoal do interior, viu? Pro estábulo, né? Voltam. Então, de manhã cedo, solta, os cavalos pastam, né? Fazem toda a sua tarefa na fazenda e depois eles voltam pro estábulo. E o porquinho vai para onde? O porquinho só come, não vai para a barriga, né, seu Paulinho? O porquinho vai para o chiqueiro. Normalmente não solta o porco do chiqueiro, ele vive se chafurdando na lama. Essa é boa essa palavra, né? Chafurdando, né? Se envolvendo na lama. Agora tem alguma coisa que não é muito comum para nós, que são as ovelhinhas. Aqui a gente não tem muitas ovelhas, né? Para onde que vão as ovelhas quando fica a noite? Tá vendo? Eu sabia que não ia saber. Elas vão para o aprisco. Essa é a casinha, o dormitório das ovelhas, é o curral das ovelhas. Então, quando a gente olha para a fazenda, a gente vê que de manhã cedo o fazendeiro, o capataz, solta as suas ovelhas, os seus cavalinhos, as suas vaquinhas, e eles saem e vão para o pasto comer. E quando vai chegando a noite, eles vão e chamam os animais de volta e colocam todos de volta no seu lugar, no local de proteção, descanso e cuidado. Guarda bem isso. Quando eles entram ali dentro, eles estão no local de descanso, de proteção e de cuidado. O bom fazendeiro, o bom pastor, é aquele que leva os seus animais, né, para comer um bom pasto, cuida deles e depois volta e dá proteção a esses animais. Jesus usa essa ilustração mais focado nas ovelhas, né? Quando ele está falando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, eles estão denunciando os religiosos
que não agem da forma como queriam vir, e estão levando esperança àqueles que ainda não reconheciam Jesus como seu Messias, seu Salvador. No texto que nós acabamos de ler, eu separei 4 pontos que podem nos trazer um entendimento a respeito disso. Como diz o reverendo Assir, se eu não me engano, se eu falasse em 3 pontos seria igual guerra, mas eu vou falar em 4. Foi o Cássio que falou isso. Hoje de manhã teve as bodas de 50 anos e o jubileu de 50 de casamento do reverendo Guerra, que foi pastor aqui, e também 50 anos de ministério pastoral. Foi lá na primeira igreja, foi um culto muito gostoso, muito bacana. E obrigado aos irmãos que estiveram lá, fortalecendo a caminhada desse querido pastor e irmão nosso. Então, 4 pontos que me chamam a atenção aqui vão me ensinar, estão me ensinando muito na minha caminhada. O primeiro ponto é: Jesus nos dá acesso à igreja. Igreja para quê? Jesus nos dá acesso à igreja. Então disse Jesus aqui no verso 7: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. A gente já sabe que porta das ovelhas é aquela que leva as ovelhas ao aprisco e não ao curral nem ao estábulo. Meus amados, a porta é o que dá acesso. Não há outro lugar que se possa entrar no aprisco a não ser pela porta. Todos os lugares que você possa buscar, todas as fazendas de animais e tudo isso, você vai ver que eles vão para o pasto, mas depois do pasto eles têm que entrar pela porta. Não há forma de outro acesso a esse local de cuidado se não for pela porta. Isso significa que aquele que não passa pela porta não tem lugar de descanso e de seguro e de cuidado. Isso é um ponto importante para que a gente possa compreender. Porque aqueles que vão através de Jesus encontram esse lugar de descanso. E esse lugar de descanso é a igreja de Jesus Cristo. Não a instituição religiosa, mas a igreja de Jesus Cristo. Mas a instituição religiosa, a comunidade de fé, é onde a igreja de Jesus Cristo se encontra. Se você está aqui e você quer esse cuidado, essa proteção, você tem que passar pela porta. Não dá para pular pela janela. Não dá para entrar pelos fundos. Na tradição judaica, lá no antepassado, quando a gente lê Êxodo e assim por diante, a gente vê que a porta é o lugar onde a gente faz uma aliança com quem mora lá. Quem fez o curso Aliança Conosco vai lembrar disso. Quando eu quero fazer uma aliança com alguém, eu recebo essa pessoa como meu hóspede. Eu sou um anfitrião e ele é meu hóspede. Então eu recebo ele. Ele não entra pelos fundos, mas ele entra pela porta da frente. Então a porta tem esse significado forte na cultura judaica e tem também um significado importante na nossa maneira de olhar como se chega à igreja de Jesus Cristo. E é através da porta. O lugar de descanso da ovelha é o aprisco. De forma semelhante, o lugar de descanso da igreja ou da humanidade é a igreja. O local que reúne e protege as ovelhas de Jesus Cristo. Por isso que eu não compactuo muito com aquela ideologia, não posso nem chamar de teologia, dos desigrejados. É como se nós pensássemos que as ovelhas caminham no bosque sozinha e não precisam estar no aprisco, não precisam do cuidado de descanso. O que o Senhor Jesus nos ensina nessa palavra é que Ele traz as suas ovelhas. E muitas vezes tem muitas ovelhas que ainda não ouviram o chamado do pastor, estão perdidas no mundo. Por isso que somos chamados a evangelizar. Por isso que somos chamados a sair na rua, e aquele que o Senhor colocar na nossa frente, esse nós temos que chamar. E falar: ovelha de Jesus Cristo, o Senhor te chama a entrar pela porta
para caminhar-se ao local de descanso, ao seu aprisco. E o Senhor Jesus diz aqui ainda: em verdade, isso que eu estou falando não pode ser ignorado. Isso tem valor. Só entra no descanso aquele que vem através do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Agora, e aquela ovelhinha que não entra pela porta das ovelhas? Ou que não se encaminha no aprisco? O que acontece com a vaquinha querida que fica no meio de uma tempestade? Alguém já viu que o raio cai em cima? E o problema é que a vaquinha morre, porque como ela tem duas patas aqui e duas patas lá, quando o raio cai, mesmo que seja perto, a força do raio entra por aqui e sai por ali, e essa diferença de potencial, de choque, vamos dizer assim, acaba matando a vaquinha. Quantas vaquinhas, quantos cavalinhos, quantas ovelhinhas morrem porque não estão dentro do aprisco? Quantas vezes a gente vê irmãos queridos, ovelha de Jesus Cristo, que se afastam do seu aprisco e vão viver as suas vidas e não ouvem o bom pastor chamando para entrar no aprisco. E aí ficam sozinhas, lutando sozinhos contra a escuridão, contra os lobos e contra as tempestades. Você quer encontrar descanso e cuidado? Quer encontrar sentido para a sua vida? Olhe para Jesus Cristo, olhe para essa porta que te levará ao descanso, que te levará ao reino de Deus. Um segundo ponto que me chama a atenção nesta ilustração de Jesus é que a voz do povo não é a voz de Deus, né? A gente ouve muito isso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Talvez muitos ainda considerem algo importante. Aonde passa um boi, passa uma boiada, né? Se todo mundo está indo, deve ser bom, né? Se lá é cheio de gente, lá é legal. Não é assim com o reino de Deus. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Voltando à nossa ilustração da fazenda, o cavalo ainda escuta, a vaca mais ou menos. O meu sogro tinha uma vaca, como que ela chamava mesmo? Boazinha, não? Mansinha. Era uma vaquinha de estimação que ele tinha lá na chácara, que ele cuidava lá. Ela ainda dava um pouco de ouvido, mas não era obediente. As ovelhas não. As ovelhas escutam e reconhecem a voz do seu pastor. Ao entardecer, quando começa a cair a temperatura, começa a escurecer, o bom pastor faz o quê? Ele sai no campo e ele vai atrás de todas as suas ovelhas. Ele não deixa as ovelhas no campo espalhadas, cada um vivendo da forma como que quer, mas ele chama para dentro do aprisco. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta hoje em relação a essa questão de fora e dentro? De ladrões, salteadores e ovelhas que dão ouvido a esses ladrões e salteadores. Naquela época, Jesus estava falando com os fariseus, chamando eles de ladrões e salteadores, porque eles queriam destruir a igreja de Jesus Cristo, os seus discípulos, aqueles que criam em Deus através do seu egoísmo, da sua prepotência, mostrando que Jesus Cristo não era o Messias prometido pelos profetas. E isso até hoje, nós temos muitos judeus ortodoxos que têm esse pensamento ainda, que Jesus não é o Messias, é um grande profeta, mas não é o Salvador. E o que isso tem a ver conosco hoje aqui? Nós estamos na nossa sociedade, na nossa dimensão religiosa de vida, com muitos ladrões e salteadores. Quantos pregadores, quantos profetas, bispos, líderes religiosos. Recebi da minha tia lá de Recife hoje uma mensagem dizendo, fazendo
uma ligação profética do incêndio que está acontecendo na Califórnia. Algo sem pé nem cabeça, mas o nome dele é profeta, não vou nem falar o nome, não sei o quê, e ele falando com toda a eloquência a respeito do juízo de Deus sobre a Califórnia, porque lá se estabeleceu o Hollywood dos filmes e tudo isso, e blá 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 blá. Quantas ovelhinhas de Jesus estão dando atenção a isso? Quem é ovelha de Jesus não presta atenção nessas coisas, não se deixa levar. E é importante que a gente não se deixe levar por essas filosofias, teologias, tradições que nos tiram a centralidade de Jesus Cristo e põem a centralidade em outras coisas. Eu vejo, quando eu estava preparando o culto, o sermão, me veio uma ilustração na cabeça como se fosse um corredor cheio de portas. Quantas vezes nós temos 1 milhão de portas na nossa mente, querendo abrir essas portas, a porta do sucesso, a porta do relacionamento emocional, a porta da família, a porta da saúde, e nós queremos as portas das bênçãos, mas a gente fica perdido, angustiado com tantas portas que eu procuro. E muitas vezes a gente está se deixando levar por propostas, por teologias, por ladrões, por salteadores, que tem só um objetivo: tirar você da centralidade de Jesus Cristo. Esse é um grande problema e que a gente tem que ficar atento. Será que a igreja cheia? A gente tem conversou muito o ano passado, o conselho comigo, a respeito do crescimento da igreja. Mas a igreja está crescendo, Cadê o crescimento? A gente olha para a igreja da direita, olha para a igreja da esquerda, a igreja da frente, a igreja de trás, e aí a gente ouve, aquela igreja cresce, mas aquela igreja, mas aquele... Será que é para isso que nós temos que olhar na nossa caminhada? Ou o nosso olhar tem que buscar a centralidade de Jesus? Qual é a centralidade daquela igreja que cresce fenomenalmente? Estão mostrando essas portas de bênçãos ou estão mostrando a centralidade de Jesus? Meus amados, aqui eu não quero dizer que a igreja tem que ser pequena e estagnada, de forma nenhuma. Em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, a igreja crescia tremendamente, mas centralizada em Jesus Cristo. Se nós temos intimidade com Deus, se nós somos ovelha do Senhor, se nós vivemos no aprisco, a nossa vida testemunhará, e o povo em volta será simpatizante ao Evangelho, ou seja, aceitará o Evangelho, e assim, aquela igreja que não tinha ouvido, ou melhor, aquela ovelha que não tinha ouvido, ouviu, e ela veio e entrou para o aprisco. A ovelha que não está firme na fé, ela permite que outras vozes falem ao seu coração. Então, fique atento para não deixar outras vozes levar você para o curral, ou para o estábulo, ou para o chiqueiro. Ninguém quer ir para o chiqueiro, Vamos para o aprisco. Terceiro ponto: só Jesus nos liberta da angústia e da insegurança. Olha o que ele fala aqui no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é o nosso único Salvador. Não há outra porta, não há outro caminho. Quer encontrar cuidado, proteção? É Jesus Cristo. Não há outro caminho. Qual a dificuldade do ser humano? Nós buscamos segurança e paz, mas não é em qualquer lugar que a gente encontra. Talvez qualquer porta por aí que a gente entre
possa nos dar um alívio passageiro, mas a verdadeira paz somente em Jesus Cristo. Por quê? Porque o seu imenso amor veio até nós. O amor de Deus, de Jesus, veio até nós, e somente Jesus nos reconciliou com o Pai, mesmo que cada um de nós não merecesse. Imagina que alegria que deve estar no nosso coração no momento que a gente começa um culto e a gente coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu fui falho, eu não consegui caminhar da forma que o Senhor esperava. E Deus vem e fala para você: meu filho e minha filha, vem aqui, eu te perdoo e te abraço. E você pode sair revigorado, reconciliado, sabendo que Deus, apesar dos seus erros, Ele tem te amado. E o que pode nos significar esse entrará e sairá e achará pastagem? Quando eu olho para essa frase, o que eu encontro é intimidade com Deus. Quem entra e sai é aquele que entra e sai, é aquele que tem intimidade com Deus. Aquele que de manhã sai para comer, mas de noite ele volta. É aquele que tem o seu lugar dentro do aprisco. Você quer segurança, você quer paz? Não adianta procurar paz e segurança fora da igreja, porque nós somos corpo do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós é parte. O que nos ensina essa palavra é que nós não conseguimos não conseguimos ter comunhão, amor, segurança, paz, a presença de Deus, se não for no seu aprisco. A gente já entrou aqui no aprisco, e é uma delícia viver aqui dentro desse aprisco com o cuidado desse bom pastor. Quantas pessoas estão lá fora, ovelhas perdidas no meio da noite, na escuridão, no meio da chuva, esperando alguém dizer para ela: olha, a porta das ovelhas é naquele caminho, Ele é a porta das ovelhas, é lá que você vai encontrar segurança e paz. E por fim, amada igreja, vigiai. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem não anda atento, cai nas armadilhas do diabo. Se a gente andar, costumo usar um termo, se você andar despistado, perdido por aí, incauto, sem prestar atenção, sem fazer as coisas com intencionalidade, você é vítima fatal do inimigo. Lá no meu condomínio, tem muito passarinho pequeno, né? Tem também lagarto pequenininho. E o que eu vejo é assim: tem uma meia dúzia de gaviões que eles ficam nas árvores altas. Ele fica lá de cima, no telhado das casas, quieto, parado. Olha, é incrível. De repente, ele desce, e aí você vê ele voar, ele está na garra lá, está um camundongo, está um lagarto, está um passarinho. O camundongo, o lagarto e o passarinho estavam despistados, não estavam preocupados, não estavam escondidos. E aí o gavião vem e pega eles. Essa é a nossa caminhada. E como é que eu faço para caminhar atento? Como é que eu caminho com atenção? Como é que eu vigio? A gente já tem falado isso. Primeiro, leitura da palavra. Quando eu leio a palavra, eu sei o que a palavra diz. Oração. Oração é intimidade com Deus. Orar todo dia de manhã, meditar na palavra. Terceira coisa, comunhão com a igreja. Não dá para andar sozinho, despistado no meio do campo. É vítima fácil para o inimigo, para os ladrões, para os salteadores. Cuidado para não dar ouvido
aqueles que não apontam para Jesus Cristo, que tentam matar a verdadeira fé e destruir as ovelhas. Essas pessoas podem se apresentar como bons pastores, oferecendo tudo que o coração deseja. Tudo que eu preciso está naquela mensagem. Mas a sua única questão é tirar a centralidade de Jesus Cristo e colocar em você. Agora, quer uma vida abundante? Ressignifique a sua vida a partir de Jesus Cristo. Essa é a questão que nós precisamos viver. E aí você pode perguntar, pastor, mas qual que é a resposta? Igreja para quê? Igreja serve para a gente ressignificar a nossa vida, de sair de uma vida de angústia e insegurança para uma vida abundante. E a gente ressignifica quando aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Feche os olhos mais um momento.